Oiê, esse vídeo é uma resenha bem sincera sobre o uso da GX6010 da Canon depois de 1 ano e 6 meses que eu tô utilizando essa máquina aqui no ateliê. Então, pra você que me pediu e pra você que tá pesquisando essa máquina, eu acho que você vai gostar desse vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou falar os pontos negativos, que sim, ela tem pontos negativos e pontos positivos. Uma das perguntas que mais me fazem é se ela suja as pontinhas. E não, eu não tenho problema de sujar as pontinhas com essa máquina. Até porque eu imprimo na folha A4. E essa questão de imprimir e sujar as pontinhas, ela costuma acontecer mais para quem imprime na folha A5. Isso para qualquer máquina, tá? Não especificamente da GX. Então facilita muito você imprimir no A4. Aqui eu tive uma vez um problema de sujar muito as pontinhas, mas foi com um arquivo específico. Eu vou deixar aqui do lado a foto ou o trecho do arquivo específico que tive problema. Porque o preto era bem chapado e tinha um quadrado, né, que era bem na ponta da folha. E usando o sulfite 75, então assim, não tinha como não sujar. Foi a única vez que aconteceu, mas fora isso eu não tenho problema nenhum de manchar as pontinhas das folhas, tá? Outra coisa que também me perguntam é se ela pula a folha. No caso, ela não pula, né? Algumas pessoas têm esse costume de falar que pula a folha. Na verdade, ela pula a data, né? Porque as impressoras, elas acabam puxando mais de uma folhinha. E, gente, essa questão de puxar mais de uma folha, né, e aí você acaba imprimindo o miolo fora de ordem, perde o miolo todo, essa questão acontece com qualquer outra impressora. As mais básicas, as mais robustas, para vocês terem uma ideia, eu já recebi feedback de pessoas que têm a WF, que é a poderosa aí da Epson, que também acontece de vez em quando de puxar 2 folhas ao mesmo tempo, né? Então, isso é uma coisa que vai acontecer com qualquer modelo de máquina, principalmente se tratando de máquinas domésticas. A gente esquece que essas impressoras, elas são consideradas domésticas, ou seja, elas foram projetadas para escritório, elas não foram projetadas para gráfica, né? E acontece com essa impressora também, só que ela acontece muito pouco. E normalmente quando acontece é o tempo úmido ou quando as folhas da resma estão bem grudadinhas. Aí eu costumo soltar bem as folhas, dou uma soprada mesmo ali, ou uso o secador, né? No jato secador solto bem as folhinhas. Mas já aconteceu, eu até mostrei acho que no penúltimo vídeo aqui no canal, inclusive que ela puxou 3 folhas sulfite de uma vez só. E aí uma vantagem dessa impressora é justamente a função automática da impressão dela, né? Porque ela tem um sensor. E aí, se ela puxar 2 folhas, esse sensor acusa, ela trava a impressão, que aí você tira aquela folha que ela puxou mais, dá o ok e ela vai continuar imprimindo na sequência. Ou seja, você zera a perda de miolo, né, dessa questão de pular folha, de puxar 2 folhas ao mesmo tempo. Então, isso é uma grande vantagem que, né, essa impressora tem. Vou falar isso mais pra frente. Mas essa questão, gente, de pular ou de puxar a folha, né, acontece tanto na Epson como na Canon. Todos esses modelos básicos, eu já ouvi pessoas reclamando disso. Então é uma coisa que não tem meio o que fazer. Outra coisa que sempre me perguntam é se ela faz o frente e verso automático no A5. E não, ela só faz no A4. E isso é uma desvantagem dessa impressora. Eu não sei por que a Canon não colocou essa função do A5 automático, né, nessa impressora. Se a 6010, que é do modelo preto, tem, né? A Canon 6010, que é a da cor preta, ela imprime o frente e verso automático, tanto no A4 como no A5. E essa daqui ela só faz no A4. Então, né, infelizmente ela tem essa desvantagem, tá bom? Deixa eu falar pra vocês a questão dos pontos negativos dessa impressora. O primeiro deles eu já falei, que é a questão do frente e verso automático, ela não fazer no A5, só no A4, sendo que tem outro modelo da Canon que faz também no A5, né? Então, isso é uma desvantagem, né? Eu já comentei sobre isso. Outra desvantagem dessa impressora, sem dúvida nenhuma, é o custo das tintas, que é extremamente alto. E se você não fizer um planejamento financeiro aí, deixar um dinheirinho de reserva, você pode passar um sufoco na hora de repor, né, ali as tintas. Só o tubo preto, ele custa R$230. É 170 ml, se eu não me engano. E o preto
bebe igual água, assim. Sabe aquele carro velho, né, que consome bastante gasolina? Pois é. O preto dela baixa assim, nossa, uma velocidade assim que assusta. Em compensação, as coloridas são mega econômicas. O tubo da tinta colorida tá R$179. Então, se você quiser comprar o jogo completo das 4 tintas, todas as tintas delas são pigmentadas, tá? Mas o custo total dá mais de R$700. Ou seja, é quase o custo de uma impressora de entrada nova, como a Canon 3110, por exemplo, que você acha aí por R$800 numa promoção. Então, 4 tintas ser quase o valor de uma impressora nova é muito pesado. Então, para manter ela na tinta original, assim, né, você não perder a garantia, tem que fazer um planejamento por trás, senão você vai passar sufoco. Aqui no canal tem vídeo sobre a primeira recarga dela e também sobre o custo de impressão. Eu vou deixar numa playlist aqui no canal depois, quando acabar esse vídeo, você dá um pulinho lá, tá bom? Mas, assim, quando eu fiz a recarga da tinta preta, que acabou logo, tinha gasto só 1/4 do tanque da colorida, né? Pra você ver como que a colorida é econômica. Aqui todas as tintas delas ainda são originais, tá? Eu não coloquei tinta parada nela. E aqui essa máquina está especificamente para miolo. Uma vez ou outra que eu precisei imprimir alguma coisa, tipo miolinho de calendário, né? Que aí eu coloco uma qualidade mais alta. Mas normalmente impressão aqui é modo padrão e ela tá especificamente para miolo. Uma outra questão também que tem essa impressora, que é um ponto negativo, e eu já recebi relato também de outras pessoas que também tem essa máquina, a GX7010, a GX5010 e essa aqui que é a 6010, elas são bem parecidas, né? Só mudam uma função ou outra. São que para algumas artes ela imprime com uma resolução ruim, ou seja, ela fica granulada. Cores claras, elas costumam aparecer uns pontos pretos. Eu vou tentar deixar foto aqui do lado, tá? Para vocês terem uma ideia. E algumas estampas também. E quando é um arquivo de cor simples, que não tem nenhuma estampa, e se você entende aí do Corel, você consegue ajeitar isso de boa, né? Porque você joga ali o PDF dentro do Corel e você consegue alterar a cor dele, né? Se você sabe mexer no Corel. Tem vídeo aqui no canal que eu já mostrei também como faz. Então você troca uma cor pela outra, né? Um tom de amarelo claro, você coloca um outro tom de amarelo claro bem aproximado assim, mas aí tira essa questão dos pontinhos pretos que aparecem. Mas quando é arquivo de estampa, aí dificulta mais. Eu já tentei trocar de leitor de PDF, já imprimi o mesmo arquivo em vários outros programas diferentes e nada resolveu essa questão da granulação. Eu ainda não descobri por que para algumas artes ela imprime granulado e outras não. Mas isso é um ponto negativo, né? Para quem não entende nada de Corel, nem de Illustrator e, por exemplo, só imprime leitor de PDF ou é refém do Studio, por exemplo, né? Silhouette Studio, programa da Silhouette Studio, pode ter muita dificuldade em certos arquivos. Um ponto que pode sim ser uma desvantagem para algumas pessoas é em relação à impressão na folha A5, ou seja, se você só usa folha cortada já no A5 para imprimir, o custo e benefício pode não compensar para você, porque você vai pagar caro numa impressora de R$3.000, que é a faixa dela atualmente, tá? Quando eu tô gravando esse vídeo aqui, janeiro de 2024. Você encontra ela aí na faixa de R$3.000, só que você não vai utilizar uma das principais vantagens dessa máquina, que é o modo automático. Já que o modo automático dela, né, de impressão só funciona no A4, se você só imprime na folha cortada A5, você não vai aproveitar essa função. Então você vai comprar uma impressora cara e vai ter que ficar vigiando ela igual as outras impressoras, tanto da Epson como da Canon, que você tem que ficar vigiando para não perder miolo, né? Então o preço é muito alto para você não aproveitar o potencial da máquina. Então eu acho que nesse caso custo-benefício não compensa. Já falei as desvantagens, agora eu vou falar a vantagem dela. Primeiro, sem dúvida nenhuma, é a velocidade. Ela é o dobro da velocidade da G6010, tá? A G6010 é a do modelo preto. Vou deixar a foto aqui para vocês verem a diferença, porque tem gente que se confunde ainda. Então, ela é o dobro de velocidade.
tanto para imprimir no modo manual como para imprimir o frente e verso, ela é muito mais veloz. Tem um vídeo de comparativo dessas duas impressoras aqui no canal, também vou deixar a playlist. Outra coisa também é que quando eu uso o frente e verso automático dela, ela não fica mais lenta, porque a 6010, algumas pessoas reclamam que, poxa, o frente e verso automático dela é bem mais devagar do que eu ficar imprimindo ali no modo manual. E não, a diferença dela é muito pequenininha. Aqui o miolo de 1 dia por página, eu levo 40 minutos no modo automático, frente e verso automático. E se eu for imprimir manual, ela dá ali uns 42 minutos. É a diferença de 2 minutos só. Assim, nem faz diferença. No dia a dia não impacta em nada. Então, ela é muito veloz e com certeza isso aumenta muito a produtividade. Outra vantagem de ter essa impressora, principalmente se você tem uma guilhotina semi-industrial ou se você tem a guilhotina facão e consegue cortar de boa a folha 4 na folha 5, se você consegue fazer esse refile certinho, então vai ser um casamento perfeito com essa impressora. Porque apesar dela não ter a função automática no A5, mas a função automática no A4 dela é maravilhosa, porque ela é rápida e te impede de perder miolo. Então eu costumo dizer que para quem tem a guilhotina e tem condições de cortar o miolo ali, a folha 4 na metade certinho, é um casamento perfeito com essa impressora aqui. E em questão de produtividade, para vocês terem uma ideia, eu consigo produzir 2 agendas de 2 dias por página, modelo de 2 dias por página, em 1 hora e 10 minutos no máximo. Pronta, zerada, encadenada, tudo bonitinho. Isso se eu apertar ali bem o ritmo. Porque o miolo que eu trabalho aqui, ela imprime ali em 18 minutos, tá? 20 no máximo, vamos arredondar. 20 minutos para imprimir um miolo de 2 dias por página, então em 40 minutos, 2 miolos. Nesse meio tempo, eu já imprimi as capas, já passei na laminadora, porque eu já deixo esquentando enquanto ela tá imprimindo o primeiro miolo. E aí, quando ela tá imprimindo o segundo miolo de 2 dias por página, eu já começo a furar o primeiro e furo ali, em 5 minutinhos rapidinho. E aí, esse tempo que sobra o restante, eu já coloco ali o papel adesivo no papelão, já faço a furação e já fecho. Então, se eu apertar bem, em 1 hora e 10 eu consigo produzir 2 agendas de 2 tipos por página. Então, vocês podem ter uma ideia de como que ela pode ser produtiva. E para cortar na guilhotina fica muito mais fácil, porque eu junto 2 miolos e corto, junto 2 miolos e corto. Junto 2 miolos de agenda de 1 dia por página e corto de uma vez só. Eu tenho essa facilidade. Pode ser que para quem tem a guilhotina facão não vai conseguir fazer nesse mesmo ritmo, mas é questão de realidade aí do ateliê. Nossa, deu uma baixada na luz porque tá nublado hoje, tá, gente? Então vai oscilar aí a claridade um pouquinho na câmera. Mas voltando, essa questão da produção tem a ver com a realidade de cada um aí, mas pra mim tá assim, nesse nível. E o único problema que eu tive com essa máquina foi em questão das tintas. Ela ainda tá com tinta original, mas como a tinta preta custa 225, ou melhor, 235, 230, nessa faixa aí, eu comprei a tinta original da 6010, que é um outro modelo, tá, da Canon, que a tinta é mais barata, eu acho que custa R$79, se eu não me engano. E ela também vem quase 170 ml. Aí eu falei assim, pô, é tinta original, né? E o preto é pigmentado, então não vai ter problema. Elas falam que não pode, né? As marcas falam que não pode misturar a tinta de um modelo de outra, porque deve ser só por causa de controle, ou porque o bico é diferentão, porque não encaixa e tananá, né? Coloquei na tinta. E não deu certo. O preto dela ficou horrível. Eu vou deixar, inclusive, a foto de uma impressão que eu fiz ali de teste, que tava muito falhada. E aí eu comecei a fazer muita limpeza, uma limpeza atrás da outra, inclusive acabou com o chip dela, eu tive que fazer um reset de tanta limpeza que eu fiz nessa máquina. E ela imprimia tipo 10 folhas normal e voltava a falhar de novo, até eu perceber, eu me ligar que era em relação à tinta. Lembrando que são tintas originais, tá? Eu não usei em nenhum momento tinta paralela. Eu peguei tinta original de um modelo e joguei nessa daqui, que era tinta pigmentada, né? Eu não misturei com corante.
E não deu certo, tá, gente? Então, realmente, essa questão da compatibilidade da tinta em relação ao cabeçote, pelo menos dessa bichinha aqui da GX, pra mim, não deu certo, tá? Ah, deixa eu fazer uma ressalva. Essa questão que eu comentei da tinta, né, que eu tentei fazer essa economia aí, de tinta original da 6010 e jogar nessa bichinha aqui, acabou impactando também no reset. O primeiro reset, que tava com 20 e poucas mil impressões, eu gravei vídeo aqui no canal, mas eu tive que fazer um segundo reset, porque eu tive que fazer muitas e muitas e muitas limpezas até eu perceber que era questão da tinta. Ou seja, foi-se embora a contagem ali, né, da vida útil da almofada. Isso acontece com qualquer impressora, tá? Se você ficar fazendo um monte de limpezas uma atrás da outra, limpeza profunda, limpeza normal, vai diminuindo a vida útil da almofada, tanto Epson quanto da Canon. Então, o que aconteceu é que quando eu fiz essa troca da tinta e eu fiz muitas limpezas, acabou pedindo reset de novo. E aí o chip durou menos. O primeiro chip, que era original, né, durou aí 24 mil mais ou menos impressões. O segundo chip paralelo durou uns 13 mil impressões. E aí você pode falar assim: ah, Patrícia, porque é chip paralelo, né? Pois é, só que eu comprei um chip com o mesmo fornecedor, fiz o reset, né, troquei o chip, e ela agora já passou ali dos 20 mil a contagem, né, desse chip agora. Então não foi questão do chip ser ruim, né? Eu acho que realmente foi a questão do excesso de limpezas que eu tive que fazer. Então essa questão da tinta e essa troca que eu fiz da tinta, até nisso interferiu, tá? Eu troquei só o chip. A caixa de manutenção ainda é a que veio nela, mas o próximo reset dela eu já vou trocar a caixa de manutenção. Se tiver ali na Canon, no site, que eu acredito que ainda vai estar em falta, eu compro lá. Mas eu tô mais tendenciosa a comprar no Mercado Livre mesmo, até porque daqui a pouco ela já vai sair da garantia mesmo, então pra que ficar mantendo peça original, né? O site também não ajuda, enfim. Agora, sendo muito sincera com vocês, depois de 1 ano e 6 meses de uso dessa máquina, eu só recomendo vocês pensarem nela para comprar. Resumindo, entende de couro, tem uma guilhotina que você consegue cortar ali no meio certinho e tá com uma demanda já crescendo, que você tá vendo que você não tá conseguindo já dar conta dos pedidos que estão entrando, aí essa máquina ela vai super te compensar pelo custo-benefício. Mesmo as tintas delas sendo caras, mas se você fizer um planejamento certinho, você consegue contornar essa situação. Agora, para quem é refém totalmente de arquivos prontos, não entende do Corel e só imprime na folha A5, eu não recomendo essa máquina, porque o custo-benefício eu entendo que não compensa, tá? Porque como ela tem essas questões negativas dela, então vai acabar limitando o seu uso. Você vai pagar caro para uma máquina que você não vai tirar proveito, né? De resumo, é isso. Pra mim ela super atende, mas eu acho que pra grande maioria das pessoas ela não vai atender. Então é a minha experiência aqui no ateliê. Eu não entendo nada de gráfica rápida, tá? Aqui eu trabalho com encarnação, faço algumas coisas de papelaria personalizada, mas são bem poucas. O foco aqui é a encarnação e eu tenho um ateliê. Então, para quem trabalha com gráfica rápida, pode ter outra percepção, até porque é uma outra realidade, tá? Tentei dar um feedback o mais preciso e o mais sincero possível. Se ficou alguma dúvida, você deixa aqui nos comentários, tá bom? Esse vai ser o último vídeo específico sobre essa impressora. Tem uma playlist aqui no canal, vou deixar aqui, né, para outras coisas mais específicas que eu fiz de resenha dessa máquina aqui, tá bom? Então, dúvidas, sugestões, deixe nos comentários aqui embaixo para você ajudar outros coleguinhas que estejam pesquisando sobre essa máquina aqui, tá bom, gente? Então é isso, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado, fique com Deus e até o próximo vídeo.